Bem-vindos aos vídeos sobre finanças e gestão. Eu sou o José Jorge. Neste vídeo apresentamos os fundamentos económicos da estratégia empresarial e identificamos os caminhos que as empresas podem seguir para vencer no mercado. Começamos por apresentar a opinião de Warren Buffett sobre como identificar empresas valiosas. Veremos depois os fundamentos económicos da estratégia empresarial e confirmaremos que são coerentes com a opinião de Warren Buffett, ilustrando assim que as escolhas das empresas são coerentes com a teoria económica. Vamos então começar. Warren Buffett nasceu em Omaha, nos Estados Unidos, em 1930. É o principal acionista da Berkshire Hathaway, sendo constantemente citado como um dos investidores mais bem-sucedidos do século XX. A Berkshire Hathaway supervisiona e gera um conjunto de empresas subsidiárias e investe em empresas promissoras. Warren Buffett acredita que o fator mais importante para escolher um investimento de sucesso é julgar a durabilidade da vantagem competitiva de uma empresa, ou o chamado fosso económico. Este termo designa a capacidade de uma empresa manter vantagem competitiva sobre os seus concorrentes, de forma a proteger os seus lucros de longo prazo das empresas concorrentes. Assim como num castelo medieval, o fosso serve para proteger quem está dentro da fortaleza e as suas riquezas dos ataques externos. Em 1995, na Assembleia Geral de Acionistas da Berkshire Hathaway, perguntaram a Warren Buffett quais são as regras fundamentais da economia que usou para ganhar dinheiro para a Berkshire. E ele respondeu: o mais importante é tentar encontrar um negócio com um fosso largo e duradouro ao seu redor. Ou seja, um fosso a proteger um castelo económico valioso com um senhor honesto no comando do castelo. Em essência, é disso que trata o nosso negócio. Tentamos encontrar negócios que, por uma razão ou outra, tenham um fosso ao seu redor. Pode ser porque há um produtor de baixo custo em alguma área, pode ser porque tem um valor natural pela capacidade de servir o cliente, pode ser pela sua posição na mente do consumidor, pode ser porque tem uma vantagem tecnológica ou qualquer outra razão. Todos os fossos estão sujeitos a ataques num sistema capitalista. Se você tem um castelo valioso, as pessoas vão tentar descobrir como chegar até ele. E a maioria dos fossos não vale nada no capitalismo. O que tentamos descobrir é porque esse castelo ainda está de pé e o que vai mantê-lo de pé durante 5, 10 ou 20 anos. Quais são os fatores-chave? Quão permanentes são esses fatores? Quanto dependem do gênio do senhor do castelo? E então, se nos sentimos bem com o fosso, tentamos descobrir se o senhor vai tentar ficar com tudo para si, se é provável que faça algo estúpido com os lucros, etc. Esta é a forma como olhamos para o nosso negócio. Na sua resposta, Warren Buffett identificou os caminhos que uma empresa pode seguir para vencer e, desta forma, também identificou os fundamentos económicos da estratégia empresarial. Repare como ele evitou fórmulas simplistas como só invista no líder de mercado ou compre empresas do setor X. Pode ser difícil acreditar, mas só há dois caminhos possíveis para a empresa vencer: custos baixos ou diferenciação. Por que é que só existem estes dois caminhos? Porque cada um destes caminhos resulta dos fundamentos microeconómicos da estratégia. Uma empresa enfrenta duas estruturas económicas fundamentais, uma das quais dá origem a estratégias de baixo custo e a outra que dá origem a estratégias de diferenciação. Na microeconomia, as duas estruturas centrais são a procura e a oferta, e o preço é determinado pelo cruzamento da curva da procura com a curva da oferta. Vejamos primeiro a estrutura da procura. A procura, ou demanda em português do Brasil, é uma medida da disponibilidade ou da vontade do consumidor comprar um determinado produto ou serviço. Cada consumidor individual tem a sua própria curva da procura. Se o preço for alto, o consumidor comprará menos. Se for baixo, comprará mais. A utilidade do produto para cada indivíduo determinará quanto é comprado e a que preço,
e nem todos os consumidores têm a mesma utilidade para um determinado produto ou serviço. Uma pessoa faminta tem uma utilidade maior ao comer uma maçã do que uma pessoa saciada. Assim, cada comprador individual tem a sua própria curva da procura. No entanto, é possível calcular a procura da indústria agregando as curvas de procura individuais. A curva de procura da indústria segue os mesmos princípios básicos que as curvas de procura individual. A curva da procura da indústria é negativamente inclinada. Vejamos agora a estrutura da oferta. Uma lógica parecida à da procura acontece no lado da oferta. Cada empresa está disposta a produzir uma certa quantidade de produto para um dado nível de preço do produto. Essa produção tem custos associados e o tipo de custo mais importante para os nossos objetivos é o custo variável de produzir outra unidade adicional do produto. Chama-se este custo o custo marginal. Alguns custos não variam com a produção de outra unidade, como, por exemplo, os custos de investigação e desenvolvimento ou a publicidade, enquanto outros custos aumentam quando uma unidade adicional é produzida, como as matérias-primas ou a mão de obra direta. Este último tipo de custos é o mais importante na determinação do preço. As empresas têm uma curva da oferta, que estabelece a relação entre o preço do produto e a quantidade de produto que estão dispostas a vender. Também podemos agregar as curvas da oferta das empresas para obter a curva da oferta da indústria. As empresas podem ser colocadas ao longo da curva da oferta da indústria de acordo com o seu custo variável para produzir uma unidade adicional, ou seja, de acordo com o custo marginal, desde o custo mais baixo para o custo mais alto. Por construção, as curvas de oferta são positivamente inclinadas. Quanto menor o preço no mercado, menos quantidade será produzida. O preço e a quantidade transacionados são determinados pelo ponto onde a curva da oferta cruza a curva da procura. Tal acontece para todos os tipos de produtos e serviços. No entanto, a dinâmica de determinação de preços e quantidades funciona de maneira diferente para uma mercadoria indiferenciada, em inglês chama-se este tipo de mercadoria commodity, ou para um bem ou serviço único ou diferenciado. Vejamos como funciona a concorrência em mercados de produtos e serviços indiferenciados. Numa indústria de produtos indiferenciados clássica, como o ouro, existem vários produtores. Os compradores veem as ofertas desses diferentes produtores como essencialmente idênticas. 1 grama de ouro é igual a qualquer outro grama de ouro. Nesse mercado, o produtor não tem escolha a não ser aceitar o preço de mercado. Se o produtor fixar um preço um pouco acima do preço existente no mercado, os compradores irão em massa para os concorrentes e o produtor não venderá nada. Se o produtor fixar um preço abaixo do preço vigente no mercado, estará a desperdiçar parte da sua margem de lucro. Assim, embora a curva da procura da indústria seja negativamente inclinada, os pequenos produtores individuais no mercado de produtos indiferenciados sentem como se enfrentassem uma curva da procura horizontal. Não há oportunidade de fixar preços mais altos ou mais baixos para reduzir ou aumentar a procura. O preço pode flutuar ao longo do tempo, mas não devido a qualquer coisa que um produtor individual faça. Nesse mercado, a posição de custo relativo é o único determinante da competitividade e do lucro. O preço é definido pelo ponto em que a curva da procura agregada da indústria cruza a curva da oferta agregada da indústria, e esta é determinada pelo custo variável do produtor marginal. Uma vez estabelecido esse preço de equilíbrio, cada empresa obtém uma margem de lucro acima dos seus custos variáveis, cuja dimensão é determinada pela sua posição de custo relativo. Na indústria da figura, as empresas sobrevivem no mercado desde que o preço de equilíbrio ceda o seu custo marginal de produção. Assim, as empresas A, B, C e D permanecem no mercado, mas a empresa E deve reduzir o seu custo ou sair do mercado.
A empresa mais eficiente, a empresa A, obtém lucros avultados apesar da intensa concorrência. A mesma dinâmica de fixação de preços e lucros aplica-se em todas as indústrias de produtos e serviços indiferenciados. O preço cai até que o produtor marginal cubra os seus custos variáveis. Se os compradores tentassem baixar ainda mais os preços, a empresa D sairia do negócio e haveria uma oferta insuficiente, o que faria os preços subir novamente. O complicado é que as empresas têm que pagar os seus custos fixos com a margem entre os seus custos variáveis e o preço de mercado. A figura ilustra o impacto do custo fixo no lucro da produção de leite. Nesse setor, a empresa A de baixo custo tem custo marginal de cerca de $10 por unidade produzida. O preço de mercado é de $40 por unidade, proporcionando uma margem de $30 por unidade. A empresa tem custos fixos para cobrir, que chegam a cerca de $9 por unidade para o volume total de produção. Por isso, a empresa A tem um lucro de $21 por unidade produzida. A empresa B também possui custos variáveis que deixam uma margem substancial entre custo variável e preço. Mas no seu caso, os seus custos fixos ocupam toda a margem. A empresa B tem lucros nulos no final do ano. No entanto, como a empresa teria esses custos fixos no médio prazo, mesmo que parasse de produzir, é melhor que a empresa B continue produzindo o produto, ganhando uma margem que financia o pagamento desses custos fixos. Os donos da empresa B protestam contra a dinâmica irracional da indústria, argumentando que a indústria tem níveis de preços muito baixos para um produtor obter um lucro decente. Infelizmente, para a empresa B, é possível obter um bom lucro no negócio, mas apenas se a empresa estiver na parte inferior da curva de custo variável. Numa posição ainda pior está a empresa C. Os seus custos variáveis são altos, mas abaixo do nível de preços. Infelizmente, seus custos fixos por unidade produzida são tão altos que, ao final do ano, apresenta prejuízos. A empresa C permanece no mercado esperando que a procura aumente e desloca a curva da procura para cruzar a curva da oferta no lado direito do gráfico, o que levaria a empresa C a ter lucro e a empresa A a ter lucros ainda maiores. Infelizmente, para a empresa C, a procura raramente aumenta da maneira que a empresa C espera. Em vez disso, o que normalmente acontece é que os novos potenciais entrantes olham para concorrentes como a empresa A, veem os lucros a ser ganhos no setor e então tentam descobrir uma maneira de entrar com custos ainda mais baixos do que os incorridos pela empresa A. Esses novos entrantes analisam cuidadosamente o que a empresa A faz e depois fazem um pouco melhor, investindo níveis mais altos de capital para produzir numa posição de baixo custo. A entrada de uma nova empresa de baixo custo, a empresa Z na figura, empurra toda a curva da oferta para a direita, fazendo com que a curva da procura cruze a curva da oferta a um preço mais baixo, fazendo que o preço caia para todos os produtores. Enquanto a empresa D costumava estar no ponto de equilíbrio, agora está numa situação difícil, mesmo antes de contabilizar os custos fixos. A empresa C agora está no novo ponto de equilíbrio com base no custo variável. No mercado de viagens aéreas regulares na Europa, a empresa Z é a Ryanair, cuja entrada e crescimento tornou cada vez mais difícil o negócio para todas as transportadoras tradicionais, que argumentam que o mercado é irracional. Na verdade, o mercado é totalmente racional. Isto é o que acontece nos mercados de produtos e serviços indistintos. Uma nova entrada de baixo custo reduz os preços, seja através de novos produtores de leite nas Astúrias, ou novos produtores nas minas de lítio chilenas, ou novos produtores de chips para computadores em Taiwan. Tal não significa que competir num negócio deste tipo de produtos seja mau. Significa apenas que a empresa precisará estar na parte inferior da curva de custo variável ou terá problemas.
Vejamos agora a concorrência em mercados com um produto ou serviço único. Quando uma empresa oferece um produto ou serviço que os consumidores consideram único, a dinâmica de preço e de lucro é diferente. A empresa que oferece um produto diferenciado, único ou exclusivo, coloca-se na posição de quem fixa o preço de mercado, em vez da posição de quem toma o preço como um dado. A procura efetiva pelos produtos da empresa depende do preço que a empresa estabelece. Quanto maior o preço, menor a procura e vice-versa. Neste contexto, como o produtor de um produto diferenciado fornece todo o mercado, a empresa sente as alterações na procura diretamente. Ao contrário do negócio de produtos indiferenciados, aqui a fixação de preços é uma das escolhas mais importantes do produtor. Numa oferta de produtos diferenciados, existe um preço ótimo, o preço pelo qual a receita marginal é igual ao custo marginal para o produtor. A curva da receita marginal cai mais rapidamente do que a curva da procura, porque a empresa precisa baixar o preço para todos os clientes e não apenas para o cliente marginal ao tentar captar uma procura incremental. Como consequência, a receita marginal não aumenta pelo preço da unidade incremental. A receita marginal aumenta por esse valor, menos a receita perdida em cada unidade anterior. Em algum momento, a receita marginal é menor que o custo marginal. Se a empresa fixar um preço em que tal acontece, então a empresa baixou o preço demais, como mostra a figura. O que dissemos até agora explica as duas formas fundamentais de a empresa vencer no mercado. Uma empresa pode optar por oferecer uma oferta semelhante ou uma oferta única, e cada tipo de oferta tem uma e apenas uma forma de estratégia associada a ela. No caso de uma oferta semelhante, a empresa não tenta convencer o cliente de que a sua oferta é única. De notar que a oferta pode não ser de uma mercadoria pura como o ouro ou o leite, mas pode ser um chip de computador ou uma lâmpada. A empresa não tenta posicionar a sua oferta como suficientemente única para garantir um prémio de preço. Uma vez tomada esta decisão, a única estratégia a ser seguida para obter vantagem competitiva é a de baixo custo, ou seja, uma estratégia de estar na parte mais baixa da curva de custo. Se uma empresa toma o preço como um dado, essa é a única maneira de obter uma vantagem competitiva sustentável. A empresa precisa concentrar a sua energia na defesa do seu lugar na curva de custos da indústria, mesmo contra novos entrantes que possam chegar ao mercado com novas tecnologias. É importante notar que os novos entrantes com custos muito baixos podem iniciar guerras de preços para ganhar rapidamente cota de mercado. Uma empresa instalada com custos muito baixos pode resistir à guerra de preços melhor do que os outros concorrentes com custos mais altos. No caso de uma oferta de um produto diferenciado, único ou exclusivo, a empresa precisa diferenciar-se de forma que o cliente valorize o produto o suficiente para pagar um preço mais alto, chamemos-lhe um premium, permitindo que a empresa obtenha um lucro atraente. Esta é uma estratégia de diferenciação. Em essência, para um determinado grupo de clientes, a empresa é um fornecedor monopolista. Os clientes não acham que podem escolher um produto idêntico. Eles teriam que mudar para um tipo diferente de oferta se optassem por não comprar o produto da empresa. Numa estratégia de diferenciação, a empresa precisa concentrar a sua energia em manter a sua singularidade aos olhos dos clientes. Apenas se a sua oferta parecer única para os clientes é que uma empresa continuará a ganhar um prémio de preço em relação aos concorrentes não diferenciados e, portanto, manterá a sua vantagem competitiva. Independentemente da indústria, as empresas podem atuar como concorrentes de baixo custo ou podem procurar diferenciar-se. Mesmo numa indústria que produz uma mercadoria indiferenciada, a oferta de uma empresa nessa indústria não precisa ser indiferenciada. A empresa pode diferenciar a sua oferta fornecendo um melhor atendimento ao cliente, entrega mais consistente, melhor integração com as operações do comprador a jusante e assim por diante.
No caso do leite, o Leite Vigor conseguiu durante muitos anos cobrar preços mais altos. E mesmo em indústrias dominadas por produtos diferenciados e de marca, pode haver empresas que vencem por meio de uma estratégia de baixo custo. Por exemplo, as marcas de produtos controladas pelos supermercados são excelentes exemplos dessa abordagem. Concluindo, as empresas podem sempre optar por vencer como líderes de custo ou através da diferenciação do produto. O que as empresas não conseguem fazer é ganhar de outra forma. Devido aos fundamentos microeconómicos subjacentes ao negócio, existem apenas duas maneiras de ganhar: ou margem mais alta por meio de custos mais baixos, ou margem mais alta por diferenciação de produto. É exatamente esta a lição que Warren Buffett utiliza para escolher as empresas vencedoras e valiosas para integrar na sua carteira de investimentos. E assim terminamos este vídeo. Espero que tenham gostado.